Então, o orgulho por pertencer. Tem um lado sadio? Tem. Eu me orgulho por pertencer a um grupo que me acolhe, um grupo que faz bem a outras pessoas, um grupo que faz caridade, um grupo comunitário, um grupo assim, um grupo assado. É o orgulho positivo do pertencer. Mas quando gera exclusão social, aí vai para o lado negativo do orgulho, não é? Por exemplo, orgulho por ser homem, até que ponto, né? Até excluir quem socialmente não se encaixa nos padrões de masculinidade, é a parte negativa do orgulho. Só um exemplo. Orgulho por ser de uma religião, mas quando eu acho que essa minha religião é superior às outras, aí isso já faz parte do aspecto negativo do orgulho, né? Então, tudo isso tem os dois polos, né? O positivo e o negativo. Para vocês compreenderem o quanto o orgulho é comum em nossas vidas, antes de apontar o dedo para outra pessoa, né? Orgulho no aspecto de independência e de individualismo. Por exemplo, por eu não precisar depender de ninguém, seja financeiramente, emocionalmente, para fazer as minhas atividades no dia a dia, para estudar, aprendo tudo sozinho, por conta própria. Então, eu me orgulho por ser independente. Mas, por outro lado, quando gera o individualismo, eu começo a me sentir melhor por isso e eu mesmo voluntariamente me afasto das outras pessoas. Isso vai gerar mais mal a quem? A quem sente o orgulho no sentido de individualismo, que vai gerar solidão, né? Então perceba que é um movimento, a pessoa ela vai para dentro do casulo, mas depois ela sai. Ela vai para dentro da caverna, depois ela sai, porque ela não vai aguentar ficar ali o tempo todo. É um movimento, né? Você se destaca em alguma coisa, quando aquele individualismo começa a te fazer mal, você começa a repensar o seu modo de vida. Então, tudo está em movimento, né? Tem o orgulho de não reconhecer que você errou, que você erra, né? É o perfeccionismo, ao contrário, né, de não sou perfeito, não tenho defeito, né? Se achar, não enxergar os seus próprios defeitos. Esse é o mais comum de todos, porque é muito mais fácil a gente ver o defeito dos outros e falar da vida dos outros do que perceber os nossos próprios defeitos. Então esse é o que reina e impera onipresente, né? Que é o orgulho de você não ver os seus próprios defeitos, só enxergar os dos outros. E o orgulho de você não perceber as suas fraquezas, seus pontos fracos, as suas limitações. Também pode acontecer isso, de você ter um excesso de autoconfiança e fazer qualquer atividade do seu dia a dia que vá além da sua condição, do que você tem condições de fazer, né? Isso vai desde assumir responsabilidades que não são suas, até, por exemplo, você for fazer um exercício físico e passa a dar conta do que você pode aguentar, né? Para você ver aí as nuances do orgulho, né? Em que ele pode se enquadrar. Tem o orgulho da humilhação, né? Também, que é o pessoal mais rejeita, né? Aquela pessoa que faz a outra pessoa com palavras mesmo, né? Xingamentos, para humilhar o outro também, né? Seja por vários motivos que você se sinta superior a essa pessoa, né? Mas aí veja como o orgulho pode atuar de maneira bipolar, né? Por um lado, alguém, por exemplo, pode te xingar para querer tentar te diminuir. Se o seu orgulho for o suficiente forte, aquilo não te atinge,
Então é a dualidade do orgulho. Por um lado, no desequilíbrio, ele pode fazer alguém querer humilhar o outro. Por um outro lado, se a pessoa tiver orgulho suficiente, aquilo não vai fazer nenhum efeito nela. Que aí vem o lado da indiferença, né? Ou da frieza, que é o outro polo do orgulho, que pode fazer bem como defesa, mecanismo de defesa, como também pode, pelo excesso, te fazer distante emocionalmente das outras pessoas também, tá certo? Tem o orgulho do egoísmo e do egocentrismo. Aqui o vídeo ele pausa um pouquinho, mas eu vou continuar. Não sei por que fica travando, mas não vai me impedir de gravar. O orgulho que causa egocentrismo, a gente vê, né, egocentrismo. Na nossa sociedade, né, a gente prioriza o que? A caridade, a generosidade, fazer bem ao outro. São vistos como atitudes positivas, né, como atitudes é, belas, admiráveis, que todo mundo deveria ter, né? Porém, para poder você ajudar o outro, você tem que primeiro se ajudar. Para poder você dar, você tem que ter. Você não pode dar o que você não tem. Se você não tiver nada a oferecer, o que é que você vai dar? Se você estiver no fundo do poço, como é que você vai estender a mão para o outro? Então, o egocentrismo, se colocar em primeiro lugar, não é ruim. É a base, é o essencial. É o essencial. Se valorizar, se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Mas a nossa sociedade ela é feita de muita hipocrisia e diz que a gente sempre tem que ajudar. E que o bom é ajudar, é o altruísmo, né? Entretanto, para poder você ser altruísta, você tem que ser minimamente egocêntrico também, né? Para poder você dar, você tem que receber, tem que ter para oferecer. Até para amar o outro, você tem que se amar também. E para ser amado. Então percebe que a gente é cobrado assim uma idealização, quando na verdade a maioria nem está perto de chegar a viver isso, e que o mais sadio é você focar em si mesmo na sua vida. Isso é egocentrismo. O lado sombra é o egoísmo. Aí sim é quando você só pensa em si e esquece dos outros. Aí é o desequilíbrio. Não é mal você se priorizar, focar em você, se ajudar, buscar o seu melhor em todas as áreas da sua vida. Mas quando você esquece do outro e só pensa em si, aí é a sombra do egoísmo, que muitos chamam de ego inflado e por aí vai. Outra sombra, outro tentáculo do orgulho, né? Quando a pessoa é egoísta, só pensa nela, né? Mas ser egocêntrico, deveríamos ser, né? Até porque se a gente não for primeiro a se amar e a se ajudar e esperar dos outros, numa sociedade competitiva que vivemos, tá difícil, né? O orgulho por ascender e o orgulho por descender. Aquela famosa situação. Ah, fulano falava com todo mundo, era ótimo, maravilhoso. Aí quando enricou, mudou, né? O poder subiu a cabeça. É o orgulho por ascender na sua sombra. Orgulho por descender. É quando a pessoa está lá em cima e cai naquela posição, mas não quer receber a ajuda do outro, não quer fazer um trabalho mais humilde,
Enfim, é o por descender, né? É o lado sombra. Por um lado luz, você pode ascender e ter orgulho das suas raízes, não negar as suas raízes, né? E pelo descender, você de repente desceu de nível social ou do que seja, mas você não se deixasse abater, certo? Por conta disso. Pode ser uma situação também, não é só ter dinheiro e perder dinheiro. Né? Que a gente é tão materialista, né, que a gente pensa logo no material mesmo, né, no dinheiro. Mas, por exemplo, você tá num, você perdeu um relacionamento, por exemplo, e não se deixar abater por aquilo, né? Então, pode ajudar e pode atrapalhar, depende da polaridade do orgulho. E o orgulho por teimosia e obstinação, foi o que a gente falou no outro vídeo, não é? Teimosia é quando você se fecha e não quer aprender, acha que já sabe tudo, né? Não dá ouvidos e pode quebrar a cara por conta disso. E o lado luz é a obstinação, quando você não permite ser influenciado pela opinião dos outros, sabe o que quer e luta até o fim. Então, basicamente, é isso sobre o orgulho, certo? As faces do orgulho. Como ele está presente em nossas vidas, sem a gente nem perceber. Ele pode fazer bem e pode fazer mal, como qualquer outra coisa, em excesso ou em falta. Gratidão.